Boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dê um clique no símbolo do gostei, compartilhem as orações, ajudem ao nosso canal. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Salmo 3. Senhor, são muitos meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, quem me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Todos nós temos adversários. Tem o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas, e só quem nos protege as nossas famílias é Deus. E tem pessoas que não se agradam quando uma pessoa ela está bem. Quando uma pessoa vê que aquela pessoa ela está bem com a família, está, como a gente diz, está dando certo na vida, as coisas estão prosperando. Não podemos nos enganar, não somos unânimes no pensamento e na vontade de todas as pessoas. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Davi, esse salmo de Davi, ele estava desesperado, ele estava em fuga. Mas quantas pessoas estão desesperadas hoje em dia, com problemas financeiros, problemas no relacionamento conjugal, às vezes problema de saúde. E só que agora, depois que Jesus veio, quando ele foi embora, deixou o Espírito Santo de Deus para que habite dentro de cada um de nós. E não podemos desejar o mal dos nossos inimigos, como era no tempo de Davi. Davi pedia para que quebrasse o queixo de todos os inimigos dele e arrebentasse o dente dos ímpios. Não podemos mais, não é mais no tempo do olho por olho, dente por dente. Então, hoje em dia, quando nós oramos, depois que Jesus veio e nos ensinou que temos que perdoar as pessoas que nos odeiam, né? Porque não temos inimigos. Se você não odeia ninguém, você não tem um inimigo. Então você tem que pedir para Deus para te ajudar a perdoar as pessoas que te fizeram mal, ou a situação que está te fazendo mal. Aquilo que não faz bem, claro que faz mal. Então devemos pedir a Deus a ajuda, a misericórdia de Deus para nos livrar de toda maldade, da maldade humana e espiritual, porque já existia a maldade desde o começo do mundo, porque o filho os dois irmãos, um por inveja, matou o outro irmão, Caim e Abel. Então, mas só que hoje em dia nós vemos tantas atrocidades na vida dos outros,
tanta maldade, tanta perversidade e tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo com maus pensamentos, com depressão, síndrome do pânico, com coisas assim avassaladoras que tiram o ânimo das pessoas e que é o inimigo trabalhando, o inimigo das nossas almas trabalhando muito para destruir sonhos, para destruir famílias. E temos que pedir a misericórdia de Deus e pedir o socorro do Senhor. Como Davi falou aqui, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Para todo aquele que está endividado, como é difícil. Eu já passei por esses problemas, por problemas financeiros. É muito difícil. Quando a pessoa está endividada, quando a pessoa ela fica, parece que desacreditada. As outras pessoas olham e falam, eu acho que para aquela pessoa não tem mais jeito, ela não vai conseguir mais sair. Aí essas palavras, elas não são boas. E a pessoa que está endividada, a pessoa que está passando por esse problema, nós vamos orar, pedir a Deus para que mude toda a situação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um momento só e Ele transforma toda a vida da pessoa. Os milagres acontecem e também acontecem as coisas gradativamente, vivendo um dia de cada vez. Priorizar o alimento, priorizar as necessidades da família. Em casos de dívidas que a pessoa está sem poder pagar, às vezes está trabalhando, mas o dinheiro, por alguma coisa, a pessoa se endividou, mas a fé, a perseverança, a esperança naquele que tudo vê e que tudo pode transformar, ela é maior, ela é bem maior do que a situação financeira. Essa situação financeira, ela se torna bem pequena quando pensamos naquelas pessoas que estão sem esperança. Sem esperança porque um médico deu um diagnóstico de que aquela pessoa não tem mais cura, aquela enfermidade. Aí, quando olhamos assim, eu quando estava passando por dificuldades financeiras, eu falava, eu vou conseguir, Deus vai dar um jeito, porque quando eu perdi meus pais, olha como é importante a gente entender certas coisas, porque tem pessoas que chegam a tirar a própria vida por causa de dívidas. É muito triste e mexe muito com o emocional da pessoa. Mas presta atenção no que eu estou falando. Você pode ajudar alguém com essa palavra. Você pode passar essa oração para outra pessoa, porque a esperança, a fé e as transformações, elas acontecem. Acontecem para quem está vivo. Porque quando eu perdi meus pais em um acidente, eles tinham muito dinheiro. Nós tínhamos. Era uma família muito cheia de amor, os filhos eram muito protegidos, somos 6 filhos e meus pais, quando faleceram naquele acidente, tudo foi embora naquele momento, junto com eles. A morte deles foi muito trágica. Imagine você ir dormir e acordar, tá tudo bem, e a pessoa, eu acordei no outro dia e com a notícia da morte dos meus pais. 9 horas da manhã eu tinha vindo para São Paulo, eu morava em Pernambuco e tinha vindo a passeio em São Paulo. Com 15 dias que eu estava em São Paulo, numa sexta-feira de manhã eu recebi a notícia, às 9 horas da manhã. Eu tinha acabado de tomar café, eu tomei café,
Eu amanheci o dia com uma angústia muito grande, tinha tido um pesadelo à noite. Enfim, me deram a notícia da morte dos meus pais. E ali, a partir daquele momento, acabou com toda a paz da família, acabou, nós entramos em um túnel de tristeza naquela época. Foi muito avassalador. Por quê? Porque o dinheiro que meus pais tinham não nos deram paz, não nos deu paz, não nos deu proteção, não nos deu amor, deu muita briga, muita confusão na família, e o que nós queríamos eram nossos pais, era a vida dos nossos pais. Então valorize a vida, valorize a sua vida, valorize e encontre. Se você encontrar alguém que está triste porque está devendo muito, fale para essa pessoa, para ela valorizar muito a vida dela. A situação financeira ela melhora, mas as pessoas elas são únicas. Ninguém repõe um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Ninguém repõe. Então, busque o socorro em Deus. Não perca a esperança. Tudo muda, tudo se transforma. Aí passaram os meses, me separaram das minhas irmãs com uma procuração que eu assinei, que era passando a tutela das minhas irmãs, que eram de menor e eu era de maior. Eu passei a tutela de menor para o meu avô, sem saber, porque eu assinei um papel em branco para ele, o advogado dizendo que era para fazer um inventário. Eu perdi a tutela das minhas irmãs, passei uns anos sofrendo muito com depressão, pela falta dos meus pais, pela separação das minhas irmãs e por tudo aquilo que fizeram de maldade com a gente, com aquele dinheiro que só pegaram as crianças por causa do dinheiro. E eu passei por dificuldades financeiras, minhas irmãs, e sofremos muito, mas muito. Eu fui para o fundo do poço e de lá não tinha mais para onde ir, só se eu morresse. Mas eu não queria morrer, porque depois eu tive meus filhos e eu tinha que cuidar das crianças e eu tinha que viver. E Deus foi quem me segurou, não foi dinheiro, não foi ninguém. Então eu te digo, Deus mudou minha vida, transformou, me tirou de um cativeiro que eu passei a viver depois com o pai dos meus filhos que bebia muito. Passei por violência doméstica porque eu era um alvo fácil, porque eu estava depressiva e eu achava que ele ia cuidar de mim. Eu precisava de alguém para cuidar de mim naquele momento e eu me apeguei àquela pessoa achando que ele ia cuidar de mim, e foi o pior. Ele me levou para uma situação deplorável, mas Deus é tão maravilhoso e eu tive tanto amor dos meus pais que eu pensava, se eles estivessem, porque meu pai uma vez me contou uma história assim, que ele tinha um carro e estava em sociedade e ele tinha o dinheiro e compraram um carro, ele e o irmão entregaram o dinheiro para o dono daquele carro, compraram, né, o carro, só que o homem roubou os dois, ele sumiu com o carro e meu pai, todas as economias que meu pai tinha, ele tinha colocado naquele carro, porque era um carro que eles tinham comprado para trabalhar. E meu pai, ele fumava e ele disse que ele ficou só com o cigarro no bolso, só tinha o cigarro, ele não tinha mais nada. Aí, graças a Deus, ele tinha casa própria, mas ele tinha a esposa, que era minha mãe, e 2 filhos, que era eu e meu irmão. Só que eu era tão pequenininha que eu não lembro dessa situação que eles passaram.
Aí meu pai falou que nunca mais ia passar por necessidade, por dificuldade. Ele era muito honesto, muito trabalhador e ele me ensinou muita coisa com o exemplo dele, com a fala dele. Então, mamãe tinha muita fé, papai também. Então, por que eu estou falando isso? Não esqueça que o bem mais precioso é você, são seus filhos, não são os bens materiais, não é o dinheiro. O dinheiro, ele se trabalha, você pode fazer um bico, você pode aprender uma nova profissão. Eu não sabia fazer nada, nada. E eu fiquei sem nada, depois tive os meus filhos, comecei a passar dificuldade e um marido bebendo, me dando trabalho e judiando de mim, faltando as coisas, faltando o dinheiro do aluguel. Passei a morar no aluguel, vim morar em São Paulo com ele, com as crianças. Nossa, eu sofri demais. Então, uma vizinha minha falou, aprende a costurar que você vai ganhar seu dinheiro em casa, cuidando dos seus filhos. Eu não sabia pregar um botão. Eu era filhinha de papai, eu nunca fiz nada. Tinha uma pessoa que lavava a nossa roupa, outra que ajudava a mamãe nos serviços domésticos. Eram pessoas que faziam parte da nossa família, porque não tratávamos como um empregado, tratávamos como uma pessoa da família. Então, uma família muito amorosa que tinha tudo e de repente, e o que eu ia fazer da minha vida? Enfim, aprendi a costurar, morando em um cômodo e cozinha de uma casa tão grande, cheia de conforto, cheia de gente, rodeada de amor, cheia, fartura de tudo. E eu falava, meu Deus, e agora? Eu falava, eu não vou conseguir. Aí vinha, hoje eu sei que era o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus falando conosco, falava comigo, vai conseguir, você é filha de um grande homem, de uma grande mulher, e você vai conseguir. E eu olhava para os meus filhos, eu falava, se meus pais estivessem vivos, olha só, se meus pais estivessem vivos, eles poderiam não ter um centavo, mas eles faziam acontecer, eles iam em busca da solução e eles iam cuidar de todos nós e a gente não tinha ficado desamparado. Então, era melhor que meus pais tivessem ficado vivos e que eles tivessem gasto, vamos dizer, toda a fortuna dos meus pais. Eu pensava, se pudesse trocar, daríamos toda a fortuna pela vida dos meus pais. Com certeza, se a gente ficasse sem um centavo, nós seríamos mais felizes, mas desde que eles estivessem vivos. Não esqueça dessa palavra, é muito profunda. Só sabe a dor de quem perdeu o seu alicerce, o seu tudo aqui na terra, porque quem nos sustenta, na verdade, é Deus. Mas quando você tem uma vida segura, uma vida financeira estável, e depois você se vê sem nada, olha para um lado, para o outro e não vê socorro de ninguém, porque as pessoas ajudam, mas depois as pessoas falam, todos têm seus afazeres, todos têm as suas coisas, mas não esqueçam, o principal é você, o principal é sua vida, é sua família. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu venci através de muita oração, de muito pedido de socorro para Deus, e você vai vencer, porque Deus é conosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Não existe enfermidade que não se dobre ao nosso grandioso Deus. Eu passei por coisas terríveis na minha vida. A minha vida é um milagre aqui. Se eu fosse falar de tudo que eu passei, das coisas que eu passei e de quantas vezes quase morri por enfermidades, eu tive tantas coisas que você não pode imaginar. E hoje eu sou muito grata a Deus, e Deus sempre me mostrou
que eu tinha que ajudar pessoas de alguma forma. E crianças e animais. E eu digo para vocês, o mais importante é a nossa fé, de tudo. Creia que Deus é com você, que você não está só, seja a situação que for, ela tem saída, ela tem solução, dê tempo ao tempo. Ore a Deus, faça a sua parte, não fique pensando que nada vai mudar, porque nada fica do mesmo jeito, nada, tudo muda e muda para melhor. Eu te digo, porque eu fui no fundo do poço e quem olhava para mim falava, não tem mais jeito. Quem olhava para mim pensava que eu estava toda destruída, todas as áreas da minha vida. A saúde, as finanças, o relacionamento conjugal que não existia, porque violência doméstica, isso não é relacionamento conjugal. Falta de dinheiro e filhos olhando para mim e eu tinha que fazer alguma coisa. E Deus trabalhou em minha vida, mudou toda a minha vida, me libertou daquele cativeiro e eu entendo hoje a força, o quão Deus é poderoso e quanto Deus nos ama. Ele te ama, não esqueça disso. Não se sinta mal com nenhuma situação da sua vida, porque você verdadeiramente não está sozinho, não está sozinha. Eu não sei por qual situação, qual área da tua vida você tem um problema, mas o nosso Deus, Ele é amoroso demais, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. E quando eu me ajoelhava e quando eu clamava a Deus, eu buscava a Deus chorando dentro de 4 paredes, Deus transformou tudo em minha vida. Eu era uma pessoa insegura, medrosa, assustada. Pense numa pessoa que passou um tempo, eu fiquei tão presa dentro da minha casa, porque eu trabalhava dentro de casa. E às vezes eu queria sair, o pai dos meus filhos não deixava eu sair, não deixava eu ir na porta. Teve uma época que eu não queria ver pessoas, eu fiquei com medo de ver pessoas. Teve uma época que foi síndrome do pânico, mas teve outra que eu tinha medo de pessoas, eu não queria ver pessoas, de tão presa que eu fiquei. Era um cárcere privado, hoje eu entendo que era isso, porque eu não tinha direito a nada. Você me vendo hoje, você não me reconhece. Você fala, nossa, eu sou tão feliz hoje, tão grata a Deus, tão livre, eu amo tanto a minha pessoa, a minha vida e a das pessoas que vivem comigo. Eu tenho um amor tão grande, uma gratidão tão grande a Deus. Por que eu me emociono? Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei e ache que você não vale nada, que a sua vida já acabou. Isso é mentira do inimigo das nossas almas e de quem aponta o dedo para você. Ou até pode ser você mesmo que aponte o dedo para você e se ache inferior. Você não é inferior. Você é amado, amada do Senhor e Deus vai te honrar. Deus vai erguer tua cabeça. Aqui como diz, mas tu, Davi falando com Deus, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do teu santo monte, do seu santo monte, ele me responde. E ele responde. Fala com Deus, que ele responde. Ele me respondeu também. Davi orou para Deus e Deus ouvia as orações de Davi. Eu orei a Deus e Deus me libertou. E hoje eu sei o quanto eu sou amada por Deus. E hoje eu sei o quanto você
é amado, é amada por Deus. Você só precisa entender isso e buscar uma intimidade com Deus, porque foi isso que eu fiz. E hoje, qualquer coisa na minha vida, na alegria, eu clamo a Deus, imploro a Deus a gratidão. Eu venho com toda gratidão e mostro para Deus. Eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom para mim, como o Senhor é bom para nós. E eu agradeço, eu louvo, eu danço para Deus em minha casa. Eu faço o que Deus pedir para mim, eu faço. Por isso que eu venho aqui todos os dias, para falar de Deus para você entender quem é o nosso Pai. Somos irmãos e somos amados e amadas do Senhor. Nunca esqueça disso. Pai, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo pelo teu amor em nossas vidas. Perdão pelos nossos pecados, mas o Senhor é muito bom. O Senhor é amoroso demais para conosco. Às vezes pensamos que tudo está perdido, aí quando olhamos vem o sol, vem a fartura, vem a vida, vem a abundância do teu amor e nos socorre em nossas aflições. E nós só viemos te agradecer, Pai. Hoje é dia de gratidão, de te agradecer. Agradecer pelas nossas vidas, Pai, que é o bem maior que o Senhor nos deu, é o templo do Espírito Santo. Faz com que nós façamos a tua vontade, Pai, que os testemunhos dos teus filhos, Pai, venham para esse canal, para ser publicado, porque o que o Senhor faz não pode ficar encoberto. Há tanta maldade, há tantas coisas sendo publicadas, temos que dar testemunhos do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todo aquele. Eu te peço, Pai, escuta as súplicas do teu povo. Em nome de Jesus, em todas as áreas da vida dos teus filhos, Pai. Eu não sei o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. E vem em socorro dos meus irmãos e irmãs, em todas as áreas da vida deles, Pai. Em nome de Jesus. E nos protege, vem com providência, nos dá lugares altos para ajudar aquele que está sofrendo, seja do pequeno ao maior, e os animais, Pai. Nos protege, Deus, nos livra da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.